o Joel fez uma colocação aí que também é um problema. Eu sou cristão, né? E então eu frequento o meio, eu estou inserido neste debate e, infelizmente, talvez até porque a fé evangélica ela se insere em um contexto de exclusão social, justamente onde o Estado não chegou, a igreja evangélica, sobretudo os movimentos pentecostais, fincaram raízes aqui no Brasil. E aí o que nós temos? O Joel certamente já experimentou isso, já pôde ver também que é um discurso, já pôde observar, né? Melhor dizendo, é um discurso movido por fake news muitas vezes absurdas, mas que nós temos uma gama de razões. Primeiro, a questão de que esses indivíduos não receberam o mínimo de educação formal para distinguir o que é uma informação falsa de um fato verdadeiro. Há o elemento do fundamentalismo religioso, que é algo talvez sem precedentes no seio evangélico. É um movimento sem precedentes. Eu acho que não sei dizer aqui se na Igreja Católica nós tivemos algo nesta dimensão, como se desenha hoje com o movimento, sobretudo com o neopentecostalismo. E também porque muitos indivíduos, e isso tanto na direita quanto no seio religioso, sobretudo evangélico, o indivíduo ele quer afirmar ou reafirmar os seus preconceitos por meio daquele fato. Então, de fato, ele torce. Há muito isso, sobretudo em WhatsApp, Facebook, em que o indivíduo compartilha a notícia e diz: olha, não sei se é verdade, mas vindo dessas pessoas, vindo de quem vem, não surpreende. E isso alimenta esta rede de ódio e tal. Eu queria saber do Joel aqui como ele pensa que nós podemos, sociedade, dobrarmos esta outra questão que é o nascente fundamentalismo evangélico. Ele é um problema, sobretudo para as religiões afro-brasileiras, minorias, que hoje em dia nós temos uma agenda que faz parte do governo, que está acolhida no governo, ou até caçar direitos de alguns cidadãos. E não só há o problema desta agenda. Hoje, para quem, como eu, está inserido no seio da igreja evangélica, nós já temos hoje uma consciência de que este fundamentalismo pode representar uma ameaça, inclusive para nós. O prejuízo ele já causa porque você tem que se explicar o tempo todo, tem que militar, né, para separar a sua fé, daquele credo do fundamentalismo. Mas eu penso que se a coisa escalar, aí pode ser que a gente seja de fato perseguido até, né? Porque um abismo sempre chama. Pois é, não, ótima pergunta. O fundamentalismo religioso ele se inscreve no mesmo tipo de fenômeno hoje em dia, que é potencializado pelas redes sociais. Tanto o fundamentalismo político, o radicalismo, o extremismo político, um monte de ofensivas anti-ciência, de grupos pseudocientíficos, também terra plana e tudo, e o fundamentalismo religioso está nesse caldo também. Agora, o fundamentalismo evangélico é um problema? Sim, é um problema, e a gente vê, tem consequências reais, muitas vezes, um terreiro queimado, por exemplo, tudo. Mas eu não colocaria, tipo, então os evangélicos são uma coisa que a gente tem que combater, não sei o quê. De forma alguma. Assim como você tem um fundamentalismo evangélico, que pode ser violento muitas vezes, você vai ter também um fundamentalismo católico, que pode ser violento também. Você tem, e outros países com outras realidades. Você tem países em que a religião que oprime e massacra é o budismo. Então você, justo o budismo. Você tem países em que o Islã tem esse papel. Daí as pessoas falam que aqui no Brasil, uma comunidade muçulmana pacífica acaba pagando o preço por uma existência de um fundamentalismo muçulmano, islâmico, em outras sociedades. Então, não é que exista um DNA da religião evangélica que os torne, assim, essencialmente propensos ao fanatismo e à violência. Tá? Existem, inclusive, muitos excelentes exemplos de igrejas, de pastores, seja do protestantismo histórico, seja do protestantismo evangélico, pentecostal, que não são intolerantes, que não são violentos, tá?
Claro, você tem algumas características da realidade evangélica do Brasil que diferenciam do catolicismo. O catolicismo, por sua própria natureza, vai ter algo mais hierárquico, por exemplo. Sendo algo mais hierárquico, iniciativas pulverizadas de bolsões de informação e fake news têm que passar pelo crivo de uma estrutura em algum momento. E se não passarem, vão ser cortados fora. Isso, digamos que limita um pouco. Mas você vai ver intolerância e fanatismo católico pelo Brasil também, muitas vezes, no passado mais, né? Conforme perdeu o poder a Igreja Católica, isso diminuiu também. E não duvide, suponha que em algum dia o candomblé se tornasse a grande religião brasileira. Seria até interessante de ver, seria até legal de ver, mas não duvide que também surgiria o fanatismo violento evangélico contra outras coisas, dizendo que não, mas no passado vocês não perseguiram, agora a gente vai acabar com vocês, o cristianismo é perigoso. Da mesma forma que cristãos fazem com muçulmanos, muçulmanos fazem com judeus, enfim, todo mundo, todo grupo, toda a fé, judeus fazem quando puderam e quando também fazem. Todo grupo e toda a fé está sujeito à sua fanatização, à sua radicalização e a, portanto, a aderir a um discurso que chancela, permite o seu combate violento aos demais, tá? Que não reconhece o direito dos demais à existência. Todos estão propensos a isso. Como é que a gente tem que fazer, então? Eu penso que as mesmas medidas que são as mais eficazes para combater o fundamentalismo islâmico, que já é uma realidade em muitos lugares, também são as que a gente tem que usar para combater o fundamentalismo evangélico e qualquer outro tipo. Que é o seguinte, quais são as boas versões disso que você está combatendo? Se eu falar que o Islã é o meu grande inimigo, que é violento, bom, daí, meu amigo, daí é que você vai radicalizar todo mundo que é muçulmano mesmo. Se eu achar que é... E é falsa essa opinião, porque tem uma maioria, inclusive, não é. Se eu usar essa mesma opinião, não, os evangélicos são um problemaço para o Brasil, temos que combater essa praga evangélica. Bom, daí com certeza você vai apenas fomentar o discurso violento dentro dos evangélicos. Eles vão dizer, olha, de fato estamos sendo perseguidos, olha o que os outros pensam da gente. Então vamos partir para se é guerra, é guerra. O caminho é outro, o caminho é ver quais são as boas versões. O que eu quero dizer com boas? Eu estou fazendo um juízo moral? Não, eu estou fazendo um juízo seguinte, um pouco ético, sim, mas social, dizer quais são as versões desta fé sinceras, que levam a sério a Bíblia, que levam a sério os valores históricos da religião cristã. Quais são as boas versões dessa fé? Quais são as versões dessa fé que permitem e estimulam não a violência e o sectarismo, mas a convivência positiva, sadia, tolerante, harmônica no espaço público brasileiro? Sobre essa questão é importante lembrar que o Brasil, minha gente, o Brasil, nesse caso, é um país privilegiado. O Brasil é um país no qual todas as intolerâncias religiosas viram-se moderadas, viram-se filtradas, viram-se diluídas por uma cultura que tem como um dos valores centrais a mistura, o sincretismo. O Brasil não é como nações europeias ou como os Estados Unidos, um país multicultural, né, em que bolsões de diferentes culturas convivem meio lado a lado, católicos, protestantes, judeus, cada um no seu bolsão, ou religiões afro, ou espiritismo, ou budismo, enfim, cada um no seu bolsão, convivendo lado a lado. E que isso gera conflito. Ou então as raças, brancos aqui, negros ali. O Brasil é um país que sempre, apesar de toda a história, sim, de racismo, sim, de intolerância religiosa, não faltaram exemplos na história do Brasil, apesar de tudo isso, é um país que criou em si a realidade da mistura, a realidade do sincretismo, seja a mistura das raças, seja a mistura das culturas, seja a mistura das religiões. Não estou dizendo que todo mundo precisa misturar, mas olha que dado curioso. No Brasil tem muito cristão que frequenta terreiro, ou católico que também é espírita. Ou, enfim, ou judeu que usa a fitinha do Bonfim. Enfim, as práticas são muitas. E a realidade da mistura se impôs no Brasil e se tornou, de certa maneira, um certo valor nosso. Isso não nega a realidade da intolerância, do preconceito e da opressão. Mas é o seguinte, aqui, quando a gente vai para o plano dos valores e do discurso, a gente sempre prima, a gente sempre almeja a união e a mistura. E isso, para mim, é um valor que o Brasil vai ter que saber cultivar, proteger contra a onda de fanatização promovida pela cultura atual, pelas redes sociais, pelo fundamentalismo religioso também. Mas que se a gente souber promover e fortalecer, quem sabe a experiência brasileira guarde lições, inclusive para outros países. Que se a gente tem problemas de convivência, outros países, religiosa, por exemplo, outros países têm muito mais do que nós. O Brasil é um país em que a comunidade muçulmana e a comunidade judaica fazem manifestos comuns em nome da tolerância e da democracia. Isso não é nada. Isso tem
um peso, isso tem uma realidade aqui para a gente também. E é algo que o brasileiro pode legitimamente se orgulhar que, ao menos como valor, embora muitas vezes não como prática, mas pelo menos como valor, temos aqui a tolerância, a convivência e até mesmo a mistura. Então eu espero que a gente saiba recuperar esse valor brasileiro, que é a resposta à intolerância, inclusive à intolerância religiosa. E daí os evangélicos vão participar disso. Não estou promovendo, não estou propondo também que a igreja evangélica vai se sincretizar, mas que veja como a tolerância positiva, e foi positiva inclusive para eles, e é inclusive para eles. Porque permite que todos possam conviver e possam crescer. Enfim, esse eu acredito. Não pense que os evangélicos ou as igrejas evangélicas são o inimigo. E não são. E poxa, quantos valores não trazem também, quanta esperança não trazem para a vida de milhões de pessoas, uma comunidade ativa, valores que permitem a pessoa escapar de riscos enormes da vida urbana, hoje em dia, alcoolismo, drogas, perda, né, nos mais variados exageros e vícios da modernidade. Quantos valores, a defesa aguerrida da fé, enfim, quantos valores também as igrejas evangélicas não trazem que podem ser reconhecidos, o valor do trabalho também. Então não acredito em tornar nenhum grupo religioso inimigo. Acredito em aí sim identificar quais são os valores mais positivos e que promovem a nossa convivência e que merecem, portanto, a nossa defesa, e quais são as melhores versões deles dentro de cada grupo de fé. E aí sim, trabalhar com esses e mostrar que, olha, inclusive, aquilo que te atraiu aqui está muito melhor vivenciado aqui. Ó, esses valores de Jesus, por exemplo, estão muito mais bem vivenciados aqui do que ali, em que estão promovendo a violência e a perseguição como se isso fosse um grande valor espiritual. Enfim, me alonguei um pouco, mas é essa a minha visão. Não existem inimigos nesse campo. Vamos ver quem são as boas. Existem abusos, existem maus usos. Esses vamos combater, mas jamais combatendo a identidade de ninguém.